Bom dia, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Shalom, shalom. Shalom, paz, alegria. Que haja crescimento, haja realização no nosso meio hoje. Amém? Vamos ouvir o que Deus tem para nós essa manhã? Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 16 ao 19. Mateus, capítulo 11, 16 até o 19. Amém? Muita gente abriu mais rápido que eu, hein? Estou ficando para trás. Diz assim o texto: Mas a que compararei essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Pai, nós te entregamos, Senhor, esse momento, sabendo que não somos suficientes, Deus. O Senhor promove transformação no nosso coração, reconhecimento do nosso pecado, e que possamos, Senhor, alcançar a Ti, porque só em Ti há vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus. O título dessa mensagem é Como Crianças na Praça. Falando em crianças, nós vemos que nunca foi tão preocupante a situação das crianças, do nosso mundo, do nosso país, na nossa cidade. E a gente vê cada vez mais problemas surgindo entre elas, problemas que levam à morte, morte em vida, crianças já novas com ansiedade, com transtornos, com depressão. Muitas vezes as crianças não sabem mais como lidar com os problemas e elas começam a sucumbir em si mesmas. Que isso? Da onde vem? Quais são as causas? E muitas vezes a gente vê que os pais, eles não conseguem dar tempo mais aos filhos, existe uma ausência muito grande dos pais, uma proteção exagerada por outro lado, e pais muitas vezes que não impõem os limites necessários aos filhos para que eles possam ser educados devidamente. Recentemente eu me deparei com um vídeo na internet em que eu fiquei muito impressionado negativamente. Era um homem já com alguma idade, dirigindo seu carro, e num sinal de trânsito ele recebeu uma batida. Um carro que vinha atrás, meio distraído, coisas que acontecem. E esse homem, ele sai do carro fazendo birra, batendo o pé, gritando, fazendo um escândalo danado. Ele não bateu no outro, ele não agrediu dessa forma, mas ele gritava uma coisa, ele falou: Você acabou com o meu sonho. Você acabou com o meu sonho. E ele sentava no meio-fio e chorava. E aquilo era deprimente enquanto eu assistia, porque a situação de um homem que provavelmente passou por isso tudo quando criança, ele não teve limite, ele não foi ensinado a lidar com as situações adversas, e ele começou a entregar todos os seus valores aos seus bens. E eu imagino que aquele bem era o maior valor que ele tinha na vida. Mas nós sabemos
que os bens são passageiros. Nós sabemos que uma batida de trânsito não vai acabar com a nossa vida, nem muito menos com o nosso sonho, porque o nosso sonho, ele é muito superior a isso. Amém? Como eu estava dizendo, o problema não são só com as crianças, porque o que nós temos hoje é o que foi construído no passado. Mas quando a gente fala das crianças, e hoje nós já olhamos para os adolescentes, que há pouco tempo atrás eram crianças, e a gente vê quantas dificuldades existem nesse mundo atual, quantos transtornos, quantas deficiências. Eu lembrava que eu, quando era adolescente, nunca tive contato com um amigo meu que tivesse depressão. Mas hoje nós vemos adolescentes se matando. E muitas vezes nós vamos ver os adultos chegando nesse estado, porque quando era para serem tratados, eles não foram tratados lá atrás. Hoje nós, como igreja, nós temos essa visão sobre a igreja. Nós temos um ministério infantil, a gente prima pela educação das crianças, não só uma educação civil em que nós vamos formar bons cidadãos, mas nós vamos formar cidadãos do reino, pessoas espirituais que enxergam no Senhor o princípio da vida, não nos bens. Pessoas que precisam ultrapassar os seus problemas com a força do Espírito Santo. E nós precisamos da ajuda dos pais. Recentemente foi lançada uma série, e eu já assisti 2 episódios e já estou de cabelo em pé. Eu acho que já está sendo muito falado aí, adolescentes. Eu recomendo a todos assistirem, principalmente os pais dos adolescentes, que muitas vezes estão desavisados. Parece que é isso que a série tenta fazer, avisar aos pais dos adolescentes sobre os perigos que eles estão correndo. Mas nós, quando a gente pensa nas crianças, pensa nos adolescentes, nós estamos pensando principalmente na igreja do futuro. Uma igreja que precisa estar pronta para receber o nosso Senhor. E o opositor, ele trabalha arduamente para tentar destruir essa geração. Nesse texto, nós podemos ver que Jesus estava confrontando aquela geração. Até o capítulo 10 do livro de Mateus, o evangelista ele vai apresentar Jesus. Ele vai contar a história da vinda de Jesus, vai mostrar que ele veio da raiz de Davi, ele vai mostrar o seu batismo, vai mostrar a tentação dele no deserto, ele vai mostrar como que ele começa a ensinar, a escolher os apóstolos, ele começa a regimentar o início daquele ministério. Mas as oposições, elas são esporádicas, são isoladas. A partir do capítulo 11, nós vamos ver oposições começando a surgir diante de Jesus. E Jesus começa a receber a oposição do povo, começa a receber principalmente a oposição daqueles que detinham uma posição, né, que eram os religiosos, né, que usufruíam do sistema. E Jesus começa a confrontar essa geração. E ele conta uma pequena parábola. A que compararei essa geração? E ele vem contando uma parábola. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Mas o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Eu li de novo porque é um texto enigmático. Quando Jesus ele conta as parábolas dele, se nós não tivermos a chave, a gente não vai entender. Então a gente precisa identificar quem é quem nessa parábola. E quando ele fala de crianças, ele fala de contexto, de praça. Todas as cidades naquela região tinham praças. E as crianças iam para lá brincar. Só que era uma geração que ele falava, era um exemplo de crianças mimadas, que estavam brincando. Brincando de quê?
Talvez isso na nossa cultura não fique bem entendido, mas naquela cultura eles entenderam essa mensagem. Os meninos estavam brincando daquilo que era mais legal naquela época, o casamento judeu. O casamento judeu era uma das cerimônias mais alegres que existia. Eles festejavam durante dias, e eles tocavam, dançavam, comemoravam verdadeiramente. Tanto é que quando Jesus faz o seu primeiro milagre, ele faz transformando a água em vinho, porque não podia faltar o vinho era símbolo de alegria no casamento. E aí ele diz que aquelas crianças, cheias de vontade, elas tocavam flauta, mas os companheiros não dançavam. Não quero brincar disso. E aí eles mudavam a brincadeira. Vocês estão tristes? Então vamos fazer o que é mais triste entre os judeus. Vamos brincar de enterro. Os velórios judeus eram os mais tristes que existiam. Se você fosse ao velório de um conhecido e você não tivesse triste, você ia chegar lá e ia ficar triste, porque eles contratavam pessoas para chorar, as chamadas carpideiras, e aquelas pessoas ficavam chorando ali, e você fala, cara, desesperador isso, meu Deus, essa pessoa era muito querida. Mas no caso das crianças, eles tocavam as lamentações, e os seus companheiros não correspondiam a isso. O que isso tem a ver com a geração que se coloca? Aquela geração que estava opondo. E ele vem explicando a seguir. Ele fala, veio João, e ele não comia nem bebia. E vocês mesmo assim, vocês se opunham a ele. Depois veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E vocês se opuseram a ele por algo completamente oposto ao que vocês se opunham em relação a João. Então quero dizer o seguinte, vocês querem mesmo se opor. Se tiver algo pouquinho diferente daquilo que vocês querem, é o suficiente para vocês se oporem. Nós estamos falando de 8 e 80. Vocês notam que na parábola ele fala de 8 e 80, né? O casamento num extremo, o velório no outro extremo. E aí ele vem falando sobre João e ele, com atitudes completamente opostas. E mesmo assim aquela geração, ela continuava incrédula e escandalizada. Como eu disse, os religiosos, eles tinham interesses. E assim como os religiosos, muitos de nós, muitas vezes, têm interesses. Mas Jesus, ele vinha pregando algo novo, algo que aqueles religiosos não conseguiam executar, que era chamar o reino de Deus. João Batista já pregava arrependimento, o reino de Deus está próximo. E assim que João é preso, Jesus dá continuidade a essa pregação, mas ele diz o seguinte, olha, hoje vos é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, segundo Paulo, é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E Jesus estava ali, era a figura de Deus diante deles, promovendo a paz, justiça e alegria num mundo tão vil. Mas talvez nem mesmo João Batista ainda estivesse vendo da forma que ele deveria ver. O que esse texto quer dizer é que aqueles que buscam as suas próprias vontades não vão conseguir entrar no reino de Deus. Não podem. Não é permitido às pessoas que buscam as suas próprias vontades entrarem no reino de Deus. Mas eu não posso mais ter vontade própria? Não, você pode ter vontade própria. Mas dentro de um governo, de um Deus, se você
tiver a mesma vontade, alinhada com do seu Senhor, aí você estará no reino dele. Caso contrário, você não estará no reino dele. E ele compara aquela geração como crianças mimadas, que não conseguiam nem enxergar, nem entrar no reino de Deus. E elas estavam sempre lamentando, sempre reclamando, porque eles queriam executar a sua própria vontade. Mas a sua vontade era diferente daquela que Deus tinha. E aí vem uma pergunta: como então nós vamos identificar essas pessoas? Esse grupo de pessoas, essa geração, conforme eu estava dizendo, e nós nos preocupamos muito com isso, é uma geração que hoje mesmo ela está no nosso meio. Muitas pessoas, elas buscam suas próprias vontades e elas não conseguem entrar no reino de Deus. E olha, será que eu pertenço a esse grupo? Talvez a pergunta não seja se eu pertenço a esse grupo, mas o quanto eu pertenço a esse grupo. 3 são as características presentes nas pessoas cheias de vontade. Vamos ver quais são? Egoísmo obstinado, uma falsa expectativa e a ausência de frutos. Eu posso passar a me analisar a partir dessas características. Será que eu tenho alguma delas? Ou será que eu tenho todas elas em algum ponto, em alguma intensidade? É pouco, eu preciso trabalhar. É muito, eu preciso me converter. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é boa e agradável. E se nós nos investirmos nessa vontade, nós com certeza alcançaremos o reino de Deus. A gente fala muito sobre avivamento. Quem não quer o avivamento aqui? Nós sonhamos com o avivamento, porque o avivamento é a realização do reino de Deus de uma forma intensa no nosso meio. E a gente fala muito sobre o avivamento por meio de dons, por meio de curas, por meio de conversões, né? A gente tem hoje, tivemos 11 batismos semana passada, glória a Deus, mas no meio de um avivamento intenso, numa cruzada, são mais de 1000. E é isso que a gente quer. Mas muitas vezes a gente se pergunta, por que a gente não está alcançando isso? E talvez nós tenhamos que nos perguntar o quanto do reino de Deus tem ocorrido diante de nós, tem nos alcançado. Será que nós temos paz? Será que nós temos a justiça? Será que a alegria é uma realização na nossa casa? Esse é o reino de Deus que nós buscamos. Mas as pessoas, e essa classe, aí eu repito, nós podemos estar um pouco, e nós precisamos fugir disso para podermos entrar ativamente e intensamente no reino de Deus. Mas o egoísmo obstinado é um egoísmo que não só pensa em si mesmo, mas ele, além de pensar em si mesmo, porque todos nós pensamos em nós mesmos, todos nós somos egoístas até certo ponto, é ou não é verdade? Eu vou sair, eu estou com meu amigo, um amigo meu, e ele quer ir para um lugar, eu quero ir para o outro. No final das contas, vai para lá, eu vou para cá. E muitas vezes você não está enxergando o propósito que tem na união, que é muito maior do que a sua própria vontade. Então, muitas vezes, nós somos dirigidos pelo nosso egoísmo, pelas nossas próprias vontades, e não pela vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje? Será que sabemos dizer? Mas o egoísmo obstinado é aquele que a obstinação, ela faz você lutar por isso. Então você não só tem a sua própria vontade, mas você está lutando para ver a sua própria vontade realizada, mesmo que a sua vontade seja contrária à vontade de Deus. E por isso
te é proibido entrar no reino do nosso Senhor. Jesus falou em Mateus 16, versículos 24 a 26, aquele que quiser salvar a sua própria vida, a perderá, mas aquele que entregar a sua própria vida, a salvará. É o perde-ganha. E quanto ganho nós temos nisso? Quanta vida nós temos usufruído a partir do momento que nós entregamos todas as nossas coisas, os nossos bens. E eu não estou falando de um retorno financeiro a partir da entrega de bens, mas eu estou falando de um ganho interno, de uma realização do reino de Deus como paz, justiça e alegria dentro de nós, na realização da nossa casa, com os nossos filhos. Esse é o evangelho verdadeiro de Jesus. Muitas vezes nós não queremos servir porque nós não entendemos o que Jesus quis dizer quando ele diz que maior é o que serve. Porque nós pensamos que sermos servidos é melhor. Então, muitas vezes, as pessoas saem, vão para as igrejas, e elas chegam nas igrejas e elas querem ser servidas. E elas falam, essa igreja não tem isso, não tem aquilo, então vou procurar outra, porque lá tem. Não tem um evento para servir para os meus filhos, não? Não tem uma escolinha para uma criança pequena? Mas o Senhor está nos levantando para servirmos ao nosso próximo, não para sermos consumidores nas igrejas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não como aquele homem fazendo birra quando algo não está de acordo com a tua vontade, não lutando pelos cantos, falando e tentando convencer pessoas como se fosse uma jogada política em que a gente vai reunir um grupo de pessoas para lutar pela nossa própria vontade. Olha, aquele pastor não faz isso. Olha, aquele líder não está me atendendo. E você está satisfeito? Aí você vai arregimentando pessoas, pensando que você está lutando contra aquele pastor e contra aquele líder, quando você está, na verdade, lutando contra o próprio Deus. E a maldição, ela virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não busque assim em primeiro lugar, mas busque ao Senhor, meus irmãos. Busquemos, falo para mim também. Já no Novo Testamento, Paulo já começa a exortar as igrejas, porque isso já estava acontecendo no meio delas. Em Filipenses, capítulo 3, ele começa a exortar um grupo de pessoas dentro da igreja, que ele fala, esses homens são inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, o Deus dele é o próprio ventre, e a glória está naquilo em que eles deveriam se envergonhar. Eu tenho um termômetro na minha vida. Quando eu estou buscando alguma coisa, eu me pergunto, eu estou me beneficiando disso de que forma? É natural que nós busquemos a nossa conveniência e nosso conforto, as nossas vontades. Isso é carne. Mas nós precisamos nos perguntar diariamente, o que eu estou me beneficiando? Porque o que eu entendo e o que deve me motivar é o Senhor, é a realização dEle. E eu entendo que a maioria das vezes, quando a gente busca ao Senhor, nós estamos negando a nossa carne. O sacrifício é o oposto do egoísmo. Enquanto nós formos egoístas, nós não vamos nos sacrificar. O que isso está fazendo diferença na sua vida? Eu estou buscando o meu benefício, eu estou buscando o benefício do meu Senhor, que é a realização do seu amor no meio da igreja, no meio da vida. Eu não quero restringir essa palavra à igreja, então eu peço que cada um de nós pensemos sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós temos
entregado como oferta viva no altar do Senhor, que segundo Romanos 12, são os nossos próprios corpos, as nossas próprias vontades, as nossas próprias realizações. Você entrega, você se esvai das suas vontades e entrega ao Senhor, e Ele restituirá em dobro, triplo, quádruplo, multiplicado, 100 vezes. Planta a semente, e a semente que cai em terra boa, são 100 vezes. Uma segunda característica desse grupo de pessoas é uma falsa expectativa. Eu peço até desculpas mais uma vez à minha esposa, mas eu creio que isso é um exemplo que vai além dela. Mas a gente já teve alguns problemas, eu já comentei aqui sobre viagens, né? Normalmente ela que organiza as viagens. E vocês sabem, eu não sei se isso é um problema dela ou das mulheres, de uma forma geral, quando a gente está idealizando alguma coisa, né? Um passeio, uma saída, ou sei lá o quê, e a gente chega lá, não sai exatamente conforme aquilo que a gente esperava. E aí depois a gente tem que reanimar a pessoa para reviver por causa da frustração. Eu vejo alguns maridos rindo, não sei se é... Mas talvez seja uma questão de todos nós. Eu não quero também restringir as mulheres, porque eu também tenho isso. Eu tento lutar contra isso, mas essa frustração, quando a gente cria uma falsa expectativa, essa expectativa, ela acaba essa frustração, ela acaba nos alcançando. Então a gente tem a falsa e a verdadeira expectativa. E quando a gente tem a verdadeira expectativa, aquilo nos serve como um aditivo, como um combustível para a gente ter mais força. É o que a gente chama, em 1 Coríntios 13, que Paulo escreveu isso, e hoje a gente chama de esperança. Nós temos a esperança. E qual é a nossa esperança hoje? Se você não tem uma esperança, meu irmão, você precisa ter. E você precisa saber em que você tem a esperança. Toma cuidado, porque às vezes a gente tem a esperança de se aposentar, e eu estou juntando um dinheirão lá. E eu falo, quando eu me aposentar, eu vou viver a minha vida, vou viajar ao mundo. E muitas pessoas pensam que se asseguram nisso. E existe uma outra parábola de Jesus que fala isso. Um homem era rico já, e ele teve uma colheita super abundante. De repente, ele, diante daquela colheita inesperada, ele se pergunta, o que eu vou fazer com toda essa sobra? Já sei. Vou construir grandes celeiros e vou dizer para minha alma, regala-te, agora você está garantido. Louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem para oferecer? Ajunteis tesouros nos céus. A nossa esperança, ela está no Senhor. 1 Coríntios 13 vai terminar com a fé, a esperança e o amor. A fé é Deus na nossa vida. O amor é a realização dessa fé. Deus é amor. E se nós temos Deus, nós temos amor. E a esperança, ela só encontra razão na fé e no amor. Se você tem esperança sem ter fé e sem ter amor, você tem esperança na coisa errada. E aqui nesse momento, a gente vê que até João Batista estava falseando. João Batista era um homem que entregou a vida ao Senhor, ele teve uma posição grandiosa no reino de Deus e na composição do ministério. Ele foi o homem que preparou o caminho do Messias, e ele tinha uma pregação fortíssima: arrependam-se, começou a batizar as pessoas e preparar um povo que estava totalmente despercebido para a chegada do Senhor. E a partir da pregação dele, aqueles homens começam a entender alguma coisa, até que Jesus chegasse com a revelação plena. E olha, o capítulo 11, ele vai começar da seguinte forma: Jesus, como eu disse, até o capítulo 10 ele estava lá, pregando e tal, e ele começa o seguinte, falando que Jesus, depois de ensinar aos seus discípulos,
ele se voltou para a multidão. E aí chegam dois discípulos de João. Jesus estava na Galileia mais ao norte de Israel, terra dos discípulos, região onde o próprio Jesus tinha sido criado, cujo governador era Herodes, e João Batista estava nesse momento preso na prisão de Herodes. E João Batista manda dois de seus discípulos irem lá perguntar para Jesus: Jesus, você é mesmo o que havia de vir, ou seja, você é mesmo o Messias, ou devemos esperar outro? Por que João Batista estava duvidando? Porque a bênção dele não tinha chegado. A gente tem muito esse valor da bênção, né? Está tudo dando certo na minha vida e está legal, o Messias está aqui. Mas tem alguma coisa dando errado, talvez a gente não esteja no caminho certo. E Jesus só responde uma coisa àqueles dois homens. Ele fala: olha, vai lá até João e fala o que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados. E o reino de Deus é pregado aos pobres. Realização de profecia, ele não precisava falar mais nada. Olha, vocês estão vendo a profecia se cumprindo. O que nós estamos vendo hoje como igreja? Muitas coisas, muitas profecias se cumprindo. O final dos tempos, o caminho de Jesus precisa ser preparado para o retorno dele, e nós precisamos acordar, porque diante das nossas vontades carnais nós não vamos preparar esse caminho. Eu costumo dizer que a expectativa errada é a mãe da frustração. Quando a gente fala de retorno de Jesus, a gente fala de escatologia, e a gente começa a ter um monte de doutrinas, previsões, e muitas pessoas, hoje ficam querendo saber: quem é o anticristo, o que eu vou passar, o sinal da besta, eu não vou deixar esse sinal de ser aplicado em mim, vai ser um chip, não sei o quê. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz: o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Toda a profecia de Jesus, de Apocalipse, ela está baseada no testemunho de Jesus. O que a gente precisa fazer? Fazer a mesma coisa que Jesus fazia, o que ele ensinou a gente a fazer, e não se preocupar com mais nada, porque muitas vezes as nossas conveniências, elas começam a tomar lugar daquilo que a gente deveria estar fazendo, porque nós estamos buscando as nossas próprias vontades. Por último, irmãos, essa classe de pessoas, elas não geram frutos. Aí você fala: o que seriam frutos? Jesus, em Mateus 7, ele vai falar sobre uma parábola também sobre a árvore boa e a árvore má. É uma lógica que ele apresenta para os seus discípulos. Ele fala assim: olha, a árvore boa, ela dá bons frutos, tipo jogralzinho, né? A árvore má, ela dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Então, o que nós precisamos fazer? Para nós nos conhecermos, nós precisamos olhar para os frutos. Os frutos são bons, os frutos são maus, mas no meio do caminho a gente tem sempre uma pessoa que fica: será que meus frutos são bons, ou será que eles são maus? Ou de repente eu não gero frutos. Se você não gera frutos, então os seus frutos são maus, porque o final dessa parábola diz que aqueles que não dão bons frutos, ou seja, os que dão maus frutos, e aqueles que não dão nada vão ser jogados no fogo. É assim que termina a história. Meu Deus! E a gente vai falar sobre o que nós entendemos sobre frutos. Primeira coisa que eu gosto muito de explicar: o fruto no singular do Espírito Santo. Esse fruto, ele precisa fluir através de nós. Se nós temos o Espírito Santo, o que vai ser gerado em nós? Paz, mansidão, amor, domínio próprio, e assim vai.
Você tem o fruto do Espírito Santo? A partir daí, naturalmente, a sua alma ela vai florescer. E a partir desse florescimento, nós vamos alcançar outras pessoas. E a realização, como nós temos falado tanto nessa igreja esse ano, a realização não é nossa. A gente precisa descansar, porque a realização é do Senhor. Busquem os frutos. Busquem o fruto. E os frutos seguirão aqueles que creem. Como maior fruto, talvez, a prática do amor verdadeiro é algo que justifica qualquer coisa que nós façamos. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa e você acha que está na jogada, eu estou lá, estou trabalhando, estou buscando, estou ajudando. E aí Jesus vem falando no Sermão do Monte, se vocês fazem dessa forma, vocês não estão fazendo nada. Se vocês oram para serem vistos, vocês não estão fazendo nada. Se vocês ajudam para serem vistos, vocês não estão fazendo nada. Se vocês ajudam os seus amigos, amam os seus amigos, o que vocês estão fazendo diferente dos ímpios? Porque até eles amam os seus amigos. A jogada é, ame os seus inimigos. E isso é difícil. Eu posso dizer que a maior dificuldade que nós temos é em evoluir nesse amor. Porque até enquanto estão os nossos amigos do nosso lado, nós estamos nessa jogada de utilidade. Inclusive, nós fazemos uma avaliação. Essa pessoa, ela me é importante para isso. Então, eu vou tratar ela dessa forma. Essa outra pessoa, ela está me tratando tão bem, então eu vou dar uma retribuição a ela. Isso é natural. Mas o divisor de águas, ele está na hora que nós olhamos para uma pessoa que não está fazendo mal para a gente. Que está fazendo mal para a gente, que não está fazendo bem, e a gente resolve amar essa pessoa. E essa é a revolução do Evangelho. Esse é o poder, é o amor furioso, que destrói os principados e as potestades, e realiza o reino de Deus. Como eu vou alcançar esse reino, se eu estiver pensando nos meus próprios interesses? Como eu vou amar uma pessoa se eu estiver pensando nos meus próprios interesses e não nos de Deus? Em todo momento, sejamos intencionais em tudo que fazemos. Vamos avançar nesse mundo, irmãos. O que eu estou construindo é para mim ou para o Senhor? Mais uma boa notícia, já concluindo. Depois de Jesus apresentar João Batista, e ele vem numa progressão sistemática, falando sobre a grandiosidade do reino de Deus, ele começa a falar sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver uma cana balançando ao vento? Porque João Batista tinha uma pregação poderosa. Não, vocês não foram? Olha só, deixa eu explicar uma coisa. João Batista é o Elias que estava por vir. Ele é um profeta grande. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês. Entre os nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que ele. Mas vocês querem saber de uma coisa? No reino de Deus, até o menor é maior do que ele. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, o menor não tem essa dúvida. João Batista estava vivendo num período ainda que não tinha a realização do reino de Deus completa. Mas o que Jesus estava trazendo para a humanidade, que hoje nós usufruímos disso, é um reino de Deus muito além daquele que João Batista viveu. Eu não falo que é completo, porque as coisas vão se completar na consumação. No final, nós vamos ser perfeitos, 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 e não haverá mais pecado. Mas enquanto isso, nós já vivemos, porque a gente fala, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é uma profecia de duplo cumprimento. Hoje nós já estamos numa parte desse cumprimento e nós alcançaremos uma maior ainda no futuro. E Jesus, após falar todas essas coisas,
falado de João Batista, ele ia falando sobre o exemplo de João Batista, ao mesmo tempo falando com o povo, falando com os religiosos e colocando cada um em seus lugares. E aí ele progride, ele começa a falar: olha, eu tenho pregado por aí, eu tenho feito curas, eu tenho falado de um evangelho perfeito, mas realmente ele não está atendendo vocês, porque vocês continuam buscando suas vontades. Mas eu venho realizando milagre entre vocês e mesmo assim vocês não se arrependem. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque lá na Síria, em Tiro e Sidom, os milagres que foram operados em vocês tiverem sido operados lá, eles teriam se arrependido. Ah, Cafarnaum, cidade grande da Galileia, se tivesse sido operados os milagres que foram operados em você, lá em Sodoma não teria sido destruída. Mas haverá um julgamento justo, e isso será imposto a todos nós, como um peso. Todas as coisas que nós ouvimos, todas as coisas que nós vemos sobre o Evangelho, que nós temos oportunidade de abraçar, isso vai ser cobrado de nós algum dia. E ele vem falando sobre a graça do Senhor, porque a diferença da graça do Antigo Testamento para o Novo Testamento é justamente essa. Irmãos, não é a nossa força, é a força do Espírito Santo que nós temos sobre nós hoje. Espírito Santo é nosso amigo e ele está disponível a nós. Basta que nós peçamos: Senhor, nos ajuda. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu busco muito mais a minha vontade do que a tua. Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração, traça esse caminho de volta ao teu reino. Eu quero ver esse avivamento, sim, mas eu quero ver esse avivamento segundo a tua vontade, não segundo a minha. Eu já reconheço que a minha conveniência, a minha comodidade tem atrapalhado a eu entrar nesse reino. Senhor, realiza isso em nós. E Jesus tem esse insight ali: Senhor, te dou glória, te dou graça, porque eu agora enxergo. Ele já enxergava, mas essa é a lógica, porque você ocultou esse evangelho dos sábios e entendidos, e o revelaste a quem? Aos pobres, os humildes. Nós precisamos buscar essa humildade. O Espírito Santo, ele vai atuar sobre nós, a partir da humildade do nosso coração, reconhecendo quem nós somos, quanto pecado nós temos. E para concluir de verdade, se nós estamos no grupo daqueles que dão prioridade às suas próprias vontades, nós precisamos, mais uma vez, reconhecer que nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus. Irmãos, eu falo isso a essa igreja, como eu falo aos meus filhos. O que eu quero para os meus filhos? Eu quero alegria, quero justiça, eu quero que eles cresçam dentro de uma bênção do Senhor, que eles sejam verdadeiramente abençoados, pessoas dignas, pessoas cheias do fruto do Espírito, pessoas que se movem na direção do Senhor e não na direção segundo as coisas da carne, segundo o mundo ensina, mas segundo aquilo que o Senhor ensina. E eu falo isso para essa igreja. Nós estamos trabalhando num sentido de trazer maturidade. Não hajamos mais como crianças, brincando na praça, desocupadas, crianças que são cheias de vontade e por isso não conseguem entrar no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, como nós acabamos de dizer, Senhor, nós não somos dignos. Senhor, muitas vezes nós nos sentimos obstinados em nossos desejos, e muitas vezes nós até sabemos que esses desejos são contrários aos teus, Pai.
Mas nós deixamos no teu altar, Senhor, esse pedido. Nós não temos força necessária, Deus, mas nós reconhecemos que o Senhor tem. O Senhor nos faz pessoas novas, Senhor. Nos faz pessoas maduras, preparadas para o mundo, não pessoas desequilibradas, não pessoas que vivem no meio do desespero e lutando em círculo, caminhando em círculos, em volta de problemas, Senhor. Problemas que têm nos aprisionado, assim como foi aprisionado aquele povo lá no Egito. Nós te pedimos libertação, Senhor, sobre as nossas vidas nesse dia, Senhor. Senhor, move, Senhor, no meio da nossa igreja, Senhor. A nossa esperança, nós declaramos aqui, segundo a tua vontade, Senhor. A nossa esperança não tem outro, está no Senhor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E aí no mundo são tantas mentiras que são pregadas, são tantos enganos, uma cultura que leva a gente a esquecer de você, Deus. Senhor, nós queremos como igreja gerar frutos, Pai. Frutos que alegrem o teu coração, que movam a nossa vida cada vez mais em direção a Ti, e que nos dê a convicção da Tua salvação eterna, Pai. Que tenhamos cada vez mais certeza de que o que entregamos é o melhor, Pai, e não mais ou menos, ou qualquer coisa que a gente encontre na frente da gente. Pai, obrigado por essa manhã, por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Nós sabemos, Senhor, que essa igreja é tua e que o Senhor já tem, de certa forma, nos movido, Senhor, na direção certa, Senhor. Continua, Pai, só te peço isso. Abençoa os meus irmãos, as suas casas, os seus filhos. Senhor, que tudo que eles façam resplandeçam a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor.